Olá, amigos. É um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo retorno. E vamos mais uma tarde. Para quem chegou agora, pela primeira vez, eu explico. Eu sou Ivani Marchese. Esse canal é o canal Ivani Marchese, é um canal de educação em que pretendemos contribuir com uma cultura para o desenvolvimento de uma cidadania cósmica, que venha a ser a fraternidade, a caridade, a compaixão, a solidariedade com todos os reinos da Terra, mineral, vegetal, animal, hominal, devas, e também com os seres encarnados em outros mundos, em outros planetas. Nós já estamos compondo um currículo cujo primeiro módulo foi a existência plural e as várias moradas na casa do Pai, os vários mundos habitados por seres inteligentes. Tratamos a questão já também no módulo 2 da encarnação e reencarnação e estamos trabalhando os corpos sutis dos homens, do homem, enfim, né? E já fizemos um módulo nesse sentido e hoje nós vamos tratar dos desorganizadores dos corpos sutis e do corpo físico também. Então, o primeiro fundamento de hoje é conceber a extrema simbiose entre esses corpos. E quais são esses corpos? O corpo físico, o etérico, o astral, o causal inferior, o mental e o espiritual. E o que vem a ser simbiose, melhor dizendo? É uma estreita ligação entre coisas e seres. No caso dos nossos corpos, queremos dizer o seguinte, que o que afeta o corpo físico vai, por uma irradiação vibratória, afetar os outros corpos. E também o inverso é verdadeiro. O que afetar o corpo espiritual, o corpo mental, causal, astral, etérico, acaba influenciando o físico. É isso que é uma simbiose. É uma troca. É quase uma lei natural a questão da interdependência entre os nossos corpos. Então temos que partir desse fundamento para explicar que são corpos facilmente desorganizáveis. Facilmente eles podem se deteriorar entre as suas células e entrarmos num desequilíbrio. Então vou falar algumas coisas, claro que nós não vamos esgotar a lista, do que pode desequilibrar esses corpos. Por exemplo, ataques de ira, de impetuosidade, de raiva. Isso cada um deles faz os corpos sutis trepidarem. Por isso que a expressão popular, ai, meu corpo está fervendo de raiva. É isso, está mesmo, a ponto de entrar em ebulição. E todo sentimento, todo pensamento, toda ação, se verbalizado, já é uma matéria física quase, e se não verbalizado é uma matéria imponderada e que gera uma forma pensamento. Então, qual seria a forma pensamento referente à raiva? É uma bola mesmo de fogo que se lança no espaço ao redor de nós, e isso já nem falo que volta para nós, já está em nós mesmos. A forma pensamento ela é muito calcinante, ela é muito também maléfica. E tudo é tão planejado na construção desses nossos corpos que os conselheiros kármicos, examinando as nossas possibilidades de vida e vida em quais planetas, em quais situações, nos deixam como prova, e prova não é expiação, prova é um desafio
vence se quiser, se empenhar e se tiver muita disciplina, ou pode ser abandonada. É uma escola. Cada mundo em que estejamos, em cada reencarnação, estamos fazendo um curso. No caso da ira, eles preparam para que seres e seres que precisam fortalecer esse lado, precisam desenvolver o lado mais calmo, reencarnem em Áries. Por quê? Porque Áries dá o vigor suficiente, o impulso suficiente e a força para vencer essas questões de irascibilidade, impetuosidade. Veja como as coisas são programadas. Nada acontece nesse mundo sem um planejamento, um acompanhamento e uma avaliação. Por isso também que o ditado popular, que esconde com metáforas muitas verdades, diz: não cai uma folha sem que Deus saiba e queira. Muito bem, então a ira, porque nós estamos falando que a ira é um desorganizador, ela desorganiza os corpos via chakras. Quais os chakras? Cardíaco, laríngeo, porque a pessoa não tem raiva sozinha, ela despeja em alguma coisa, frontal e coronário. E vai provocar, quando esse desarranjo se consolidou, algumas doenças. Porque, na verdade, não existe doenças, né? Existem descontroles. O que existem são doentes. Então, vamos ter problemas com a área cardíaca, com a área vascular, com a garganta e com a área da cabeça. Muito que bem. Falemos de um outro sentimento, o orgulho. O orgulho próprio daquelas pessoas que não querem admitir que existem outras ao seu redor, que o mundo é composto por um único pensamento, o dela. A verdade é única, a dela. Pessoas que não se dobram. Então, o que acontece? Ela vai desorganizar os corpos sutis através dos chakras do joelho e dos quadris. E o que acontece no corpo físico e etérico? Artroses nessas articulações. Quando ela não conseguir mais ajoelhar para uma prece, para alguma atividade, ela pode refletir que ela está sendo inflexível em algumas dessas áreas que eu citei. E é comum que se organizem entidades para reencarnarem com esse desafio sob o signo de Capricórnio. É o signo que rege o sistema ósseo, que rege o nosso esqueleto. Isso não é, repito, uma provação. Então ele tem que passar por isso. Ele não tem que passar por isso. Pelo contrário, ele está aí para desafiar isso e vencer. É igual os tipos de esporte, principalmente os náuticos. Os nados têm tanta modalidade, vence quem for melhor, mais disciplinado e mais treinado. Ninguém foi feito para afundar nisso. Então nós falamos da ira, do orgulho, vamos falar da prepotência, que vai ser a mesma coisa, e a prepotência já assim, ela vai proporcionar nessas áreas que vão sendo lesadas uma incapacidade total mesmo. Então vai haver gagueiras, mudez, surdez, se ela não aprender a ouvir, a transigir, a compartilhar poder e a vida. Mas um dos problemas mais sérios, dos desafios mais sérios e difíceis que se possa receber é o poder de ser reto, justo em questões coletivas ou naufragar nessas águas, como os corruptos nas diversas áreas da sociedade, da política à empresa, à educação. Isso, se alguém naufragar nessas águas, não pelo menos nem boiar, ele é um sério candidato a sofrer karmas repetidos até que essas áreas fiquem organizadas novamente.
E os problemas maiores serão nas áreas do cérebro, na questão principalmente do córtex frontal, que é o responsável por capacidades mesmo neuronais superiores, como a criatividade, como a meditação, o raciocínio, a análise lógica. Isso vai ficar muito comprometido. Agora, em caso de suicídio, é o mesmo acontecimento. E se o suicídio danificar todo o corpo físico e todos os chakras, não tem outra condição a não ser várias reencarnações com deficiências múltiplas. E no caso aí dos genocidas corruptos, dos gananciosos fazedores de guerra, eles poderão inclusive detonar tanto seus corpos sutis que adquirirão uma forma de ovoide de total inconsciência. E tanto eles podem, a poder de muita prece, de quem ficou, de quem se lembrar deles, serem tratados ou serem ainda ser viciados, usados, transformados em miasmas e ovoides mesmos colados em auras dos incautos, como eles foram. Então, existem graus de desorganização. E a maledicência é um grau também bastante comprometedor. Isso tudo, a maledicência, a corrupção, a ira, a prepotência, se torna vício, se tornam vícios. Eu vou falar mais detidamente logo agora das viciações. E o que acontece com a maledicência? Ela tem uma forma, pensamento, porque cada um desses desorganizadores, eu disse, tem uma forma pensamento. A dos genocidas é um polvo mesmo, um polvo de vários tentáculos destruidores, porque destrói o emissor, o corpo do próprio indivíduo, como de quem está ao seu redor e da sociedade. E a maledicência faz num grau menor isso também. E a forma pensamento dela é uma tesoura avermelhada. E os problemas maiores do maledicente recairão no chakra da laringe, com problemas na área da garganta. Agora, muita atenção. Ao lado da desagregação causada por suicídio, genocídio, essas coisas hediondas, está o derramamento de sangue. Como assim? Qualquer derramamento de sangue que seja para a dor, numa guerra, em seitas, na alimentação, é perigosíssimo isso se tornar um vício. Por quê? Porque nós vamos levar vários anos, se não séculos, reorganizando esses corpos. Não se perdoa, não tem remissão, não tem como comutar penas por derramamento de sangue. Isso tem que ficar muito claro como elemento desorganizador. Então, como eu falei agora há pouco, vamos nos estender mais nas viciações. Cada um desses desorganizadores, cada uma desses costumes, vamos dizer assim, pode se tornar um vício. E o que é vício? No começo, ele é só um prazer, é uma gratificação que chega até a zona de conforto cerebral do corpo físico. Pode ser ingestão de chocolate. Olha que coisa mais inocente. Mas se isso se tornar uma tônica dominante, ele deixa de ser um conforto, um lenitivo para a zona de conforto cerebral, que vai passar a exigir mais e mais quantidades deste inofensivo alimento. Aí o que vai acontecer? Por vibração deste alimento,
serão contaminados os outros corpos, principalmente o etérico e o astral. Aí, esses corpos em seus órgãos, eles vão começar também a exigir chocolate, porque eles querem também entrar numa zona de relaxamento, de sossego. Quem que não quer ter um pouco de paz em atribulação? Todos nós queremos, mas temos que querer por vias comedidas e corretas. Porque senão o que nós vamos desenvolver? Vamos estraçalhar o chakra umbilical ou o chakra esplênico, ter problemas de pâncreas, fígado e baço. E se nós insistirmos em ingestão de coisas muito saturadas, muito nocivas à saúde do corpo, até um câncer nessas áreas. Assim que se forma o vício, começa numa, vamos dizer, dosagem pouca, que dá conforto para todos os corpos, mas cessa o estímulo, cessa o conforto. E se a vontade, lembra da metáfora do cocheiro guiando os cavalos? Se a vontade, se o cocheiro não tiver mãos firmes, se a vontade não souber ou não quiser pensar nisso tudo que está sendo dito agora, ele vai sossobrar. E isso também acontece com a viciação em álcool e em drogas. É muito sério. Por isso que as pessoas descreem da cura na questão do alcoolismo e na questão da drogadição. Porque os tratamentos costumeiros, eles costumam abordar apenas o corpo material. Mas, na verdade, quando o vício se instala, ele já atingiu os outros corpos. Então, o corpo, ele até sabe que precisa acabar com aquela viciação. O cérebro material, o corpo, o cérebro material, porque quem faz a grande ligação com os outros corpos é o cérebro. O cérebro é fantástico. Ele tem trilhões de células. Se ele for desenrolado, por isso que ele está contido em duas metades enoveladas, todas as partes, daria, assim, muito espaço aí em comprimento. Então o cérebro sabe que ele precisa parar, mas ele não consegue. Por quê? Porque por dois motivos. Ficaram-lhe embotadas os córtex, principalmente o frontal, que é a área de comando, é a área da força da vontade, e todos os outros corpos. Então ele não tem mais aonde se agarrar. E com o tempo ele está inabilitado para o trabalho, para qualquer trabalho, para constituir família. Não estou falando em hereditariedade, estou falando mesmo em laços familiares, de convivência, de convívio. Ele não tem assunto, porque destruiu toda a sua capacidade de recepção, emissão criativa, ou assertiva, ou focada em outras coisas que não seja a satisfação de seu vício. E aí, ele já está assim, a passos de se tornar duas coisas, ou um vampiro, ou um ovoide, porque ele vai se ligar sempre e cada vez mais em companhias encarnadas de quem tem a mesma viciação. Aí, por atração magnética, por vibração, chegam os vampiros, os viciados, desencarnados. Aí vocês assim vão falar, mas Ivani está enlouquecendo. Como é que um desencarnado, um espírito, uma alma, chamem como for, um corpo sutil pode absorver álcool ou droga? Por duas formas. Primeiro, vou usar essa palavra, mas não é a correta, é aquilo que eu falo. No campo do esoterismo faltam termos, faltam estudos de várias disciplinas, de vários pesquisadores juntos. Podem inalar por vibração, porque
Cada viciado irradia uma vibração específica do vício. Vibração, não é? É energia mesmo. Cada droga tem sua energia, que já foi remédio quando usada em doses certas, por mãos especialistas, que virou veneno, virou desorganizador, lesador mesmo. Ou sugando, grudando ovoides, sugando as poucas energias que o ovoide inalar nos pulmões etéricos e nos pulmões astrais, vamos dizer assim, do encarnado. Então ele fica submetido a um processo de vampirização. Então por que quem padece da drogadição procura sempre a sua turma, procura sempre uma turma? Porque para cada ator da drogadição encarnado, tem a turma de desencarnado. Por exemplo, o viciado X, eu não estou separando o vício dele, estou considerando o vício, que é tudo que dominou e deteriorou os corpos sutis. Tiver 10 viciados desencarnados, eles se juntando a um que possa ter 10 ou mais também com desencarnados, é lucro. Para quem que é lucro? É lucro para o governo das sombras, que acham que um dia eles vão vencer a luz. E eu conheço, eu sou professora de História da Educação, houve 2 sociedades gregas, que eu acho ético não citar, antigas, que usavam ministrar drogas gratuitas e obrigatórias para seus escravos, porque escravo não tinha valor financeiro e não podia ser forte, inteligente. Porque imagina se alguém vai se acomodar na vida de escravo. Ninguém, nem a nossa escravização aqui deu certo, foi morticínio, dos 2 lados até, não foi só de um lado, do escravizador. Quantos não foram envenenados? Quantas mulheres não perderam seus filhos, as sinhás? Então ninguém consente em viver sem liberdade. E uma maneira de o homem não querer mais ser livre, a não ser para procurar seu vício, é caindo no mundo da drogadição. Então, governantes, que eu repito, não declino qual a sociedade, e isso aconteceu até no século XX, procuraram dizimar os seus inconvenientes, os seus reclamantes, enfim, as pessoas reagem aos seus demandos via drogadição, que assim ele suicidava de maneira indireta e por suas próprias mãos e deixava o campo livre para o mal. Essa é a mentalidade do governo das sombras. Então é por isso que a gente fala do grande perigo de se chegar a um vício. Porque o que era só uma coisa externa, eu comprei uma pequena dose, alguém me deu, todo o corpo passa a exigir e se desorganizar. E aí, uma reencarnação só não dá conta de expurgar tudo isso do perispírito, nem 2, nem 3. Chamo agora de perispírito os corpos sutis como um todo. E como é que faz? Faz é que ele vai sendo reencarnado, e quando o caso é muito violento, até de ovoide, que se tornou ovoide, ele tem que, de ovoide, de acordo com o planejamento dos diretores kármicos, passar até a uma forma não humana de reencarnação. Ouçam bem isso. Perde até a forma humana, mas tem que ter um corpo material, seja em qual orbe for, assume a forma do corpo de um animal. E com várias tentativas, ele readquire um corpo imperfeito. Então são as chamadas doenças congênitas, hereditárias, herdadas, mas na verdade foram herdados do próprio destempero, e já é uma vitória quando isso for. Mas é uma deficiência, uma vitória, uma bênção? Porque pode ser que de ovoide ele volta a ser hominal. Licença um pouquinho.
Mas isso não precisaria ser assim. Para a evolução e para se ter bondade, justiça e paz, o cosmo, os diretores cósmicos preparam até migrações planetárias. Nós já conversamos sobre isso. O homem descobriu a roda, o fogo, viver em cavernas, fazer choupanas, quando foram migrados de Capela uns espíritos muito inteligentes e que usaram muito mal a inteligência, o poder, porque não eram muito boa coisa no campo astral, mental, e vieram para cá para ocupar corpos do homem sapiens. E com a miscigenação, com a mestiçagem, dominou a população, então, do sapiens sapiens. Bom, mas nós não vamos entrar nesse particular de Atlântida, Lemúria, talvez em outras oportunidades. Esse foi, talvez, pelo menos que eu saiba, pode o outro saber, não é que eu sou a enciclopédia do mundo, não, pelo contrário. Eu tenho que estudar sempre muito no campo do esoterismo e no meu próprio campo profissional, que a ciência evolui, tudo muda. Então, como é que a gente chama esses concertos que vão sendo feitos no perispírito? Chamamos mesmo de alteração de genes. E isso acontece na fase embrionária mesmo, quando as células começam a se desenvolver. Então aí, um especialista, pode ser um médico, né? Estou falando agora do campo sutil, da energia invisível e médica, especialista, altera os genes, altera cromossomas e as pessoas vão nascer então diferenciadas para viver a sua prova, para realmente ter um corpo saudável que um dia malbaratou. E presta atenção, quem malbarata corpo a esse ponto de alteração genética são pessoas muito inteligentes e que, quando dormem, recupera parte da sua consciência e sabe da prova porque está passando. Então eu acho que eu posso parar de falar de viciação para falar da ajuda que a humanidade teve para que isso não acontecesse. Então eu falei primeiro do exílio de Capela. Vou falar também do exílio das Pleiades. As Pleiades, eu nunca sei se eu falo que elas são uma constelação ou se as Pleiades são uma constelação da constelação do Touro. Touro é aquela constelação muito interessante que tem na cabeça do touro um olho, que se chama Aldebaran, mas não é dessa constelação que eu vou falar. Eu vou falar das Pleiades e da estrela mais brilhante desta constelação, que se chama Alcíone. Alcíone é uma estrela de terceira grandeza, por isso mais jovem que o Sol. E Alcíone tem uma aura ao redor dela. Quando a gente fala em aura, pensa que é igual a aura do encarnado, que é de no máximo, ou pelo menos as que eu consigo ver, de 10 centímetros, mas é claro que tem maiores, é que já a minha possibilidade de vidência nessa área não vai além disso. Então tem gente que tem aura muito expandida, tipo Chico Xavier e todo apóstolo que acompanhou Jesus. Jesus, então, nem se há como pensar nisso. Então, Alcíone tem uma aura muito vasta, em quilômetros e quilômetros, constituída apenas de fótons, que é a parte luminosa dos átomos. E as Pleiades têm 5 estrelas muito conhecidas que o pessoal chama de 5 Marias, mas elas têm nomes científicos complicados. Mas também isso não faz diferença aqui agora nesse momento. Então o que faz diferença é saber que todo o sistema solar, e a gente sabe disso, mas até fica um pouco impactado quando a gente concebe o sistema solar
rodopiando em torno de alguma coisa, como a Terra gira em torno do Sol. Então o sistema solar também gira, e ele gira em torno das Pleiades. E esse giro completa não é 24 horas ou 12 horas. Esse giro é completo em 26 mil anos. É muita coisa, né? Então, cada começo do giro, vamos supor, ano 0 ou ano 1, até ano 12.000, os planetas solares começam a entrar na órbita de Fótons de Alcíone. Mas o que tem isso a ver com a nossa live de hoje? Tudo a ver. Tudo a ver com a live de Capela. Sobre Capela que nós fizemos quando nós falamos de extraterrestres. Por que tudo a ver? Porque foram medidas também envidadas pelos conselheiros kármicos, conselheiros do sistema galáctico, para ajudar os habitantes da Terra. O que eles fizeram então? Eu não falei que a Terra adentrou o sistema de fótons de Alcíone? Migraram as principais cabeças intelectuais de Alcíone, que não mais cabiam viver lá porque não tinha como aproveitar mais nada de lá, porque repetiram milhares de anos na questão sentimental, na questão social, puseram na órbita da Terra e também de outros planetas solares. E nós estamos conversando sobre a Terra, onde nós estamos fazendo o nosso curso agora. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram preparados aí na nossa aura terrestre. Em 1972 até 1982, pedagogos, pais, começaram a relatar o tipo de geração que estava chegando, crescendo, muito diferente do que se tinha. Mas antes, deixa eu falar que a Terra não só teve auxílio para melhorar, como também possibilitou reencarnações de gênios, como Einstein, o próprio pai da bomba atômica, Oppenheimer, Madame Curie, o seu esposo, vários cientistas, Pestalozzi, Maria Montessori, Rudolf Steiner. Eu estou citando alguns do campo da educação e outros do campo da física. Isso no século XIX. O século XIX foi marcante para o progresso social, científico e espiritual da Terra. Reencarnou Kardec, depois de várias reencarnações aí em militância, na busca de um espírito, da crença de um Deus único, morreu já até em fogueira, mas não enquanto Kardec. O século XIX. Mas o que aconteceu? Vamos pegar o inventor da bomba atômica. Sabe quantas pessoas ele tinha pesquisando esse assunto com ele? 1.500 pessoas no mundo todo. Na hora de provar o evento da bomba atômica, tinha lá um espaço no deserto preparado para isso, e ele ficou, e os demais também, claro, a quilômetros e quilômetros de distância. E quando houve a explosão e a imagem luminosa da explosão, o que ele fez? O que ele falou? Agora eu sou um destruidor. Imagina se isso era conversa de uma hora dessa para quem chegou ao poder de poder desintegrar o mundo. Era agradecer a inteligência, assim, né? Não estou julgando, mas soou muito estranho. E naquela região houve uma reação do reino mineral sem precedentes na história, porque tudo ali morreu, assim como morreram os tipos de vida onde foram atiradas essas bombas no Japão. Bom, então, no século XIX já teve uma grande ajuda que não foi aproveitada,
Sim, aproveitou Kardec, Pestalozzi, Montessori, Madame Curie. Aliás, ela entregou a vida a isso porque, inadvertidamente, ela não tinha ainda esse preparo, eu penso, né? Ela dormia com seus escritos, todos radioativos. A casa onde ela pesquisava e morou, até hoje é interditada, revestida de chumbo. E lá vai ficar ainda uns bons tempos. Os seus pergaminhos, suas anotações estão em caixões de chumbo. Tá, então muita gente aproveitou sim no século XIX. O próprio inventor da máquina a vapor, Fleming, que inventou a penicilina. Mas não foi o bastante, não. Nós tivemos 2 grandes guerras no século XX depois deles, inclusive com armas que eles inventaram. Inclusive hoje estamos vivendo, só parar para refletir, guerras baseadas em experimentos de Pasteur e Fleming. Então, tem uma camada de homem aí que só desenvolve mesmo o corpo mental, fica aleijado, desconectado e no final, não só aleijado, mas alijado dos seus corpos mais básicos, que o interessa também para essa vida material aqui na crosta terrestre. Então, qual foi a providência que se tomou no século XX, logo depois das guerras? Mandar para cá alguns espíritos ainda das Pleiades, já bem mais evoluídos intelectualmente, mandar aquele tempo ainda, quando a Terra entrou na camada de fóton, que ficaram em tratamento aí nos hospitais siderais. Então, eles foram reintroduzidos de novo na atmosfera terrestre, ou novamente na atmosfera terrestre, em 3 tipos. Então, agora, eu gosto de falar, não li isso em nada, pode não ter verdade científica nenhum, é apenas uma linha de raciocínio. Eu vou falar de reencarnados aqui na Terra, pleidianos, índigos, cristais e autistas. Você falou, então agora ela enlouqueceu de vez, porque, por exemplo, o índigo ele é muito inteligente, sumamente indisciplinado, desconectado com a sociedade, porque não quer se conectar. Ele acha que ele tem que quebrar padrões e quebra mesmo. Foi o caso de João Batista e alguns profetas. Penso também que foi o caso de Kardec e de Bezerra de Menezes. Cristais, temos o exemplo máximo em Jesus, porque sempre teve essas presenças diferenciadas. Eu estou citando o grupo agora que chegou das Pleiades, e chegaram esses grupos irmanados: índigo, cristais e autistas. Então vamos falar do índigo, um pouquinho mais do índigo. O índigo ele tem a aura azul índigo mesmo, que ele adquiriu aí em tantas vidas, e ele precisa de muito acompanhamento pluridisciplinar. Veja, gente, o que afeta os corpos sutis não pode ser tratado com uma terapia só, porque senão mascara. Ele vai tornar a rescindir nisso, ele vai tornar a perder essa reencarnação. Tem que ser um pool de especialidades. E também não descuidar daquelas que atingem os corpos sutis, que eu menciono sempre: cromoterapia, radiestesia, a prece, nós vamos falar da prece ainda, homeopatia, a psiquiatria, a psicologia também, porque senão ele não vai se adequar, ele vai ficar aí revoltado, às vezes não fica nem na escola, porque o que ele quer mesmo é quebrar padrões. A escola é muito padronizada, muito cheia de forminhas, e para ele não serve. Então a escola não busca se adequar a essa clientela índiga e demais, né? Tem que ser aquele alunado padrão, tem que ser aquele currículo padrão completamente desconectado dessas questões que nós tratamos aqui
que nós temos até um livro já pronto, como sugestão para um currículo sideral. Sim, mas Pestalozzi buscou, a escola de Waldorf buscou, sim, mas são coisas que ainda estão pontuais, que não havia uma certa urgência. Agora 2057 está às nossas portas, 30 e poucos anos, nós vamos esperar de novo um outro exílio? Nós vamos contar com outro exílio, com novos avatares? Nós temos que fazer a nossa parte. E os cristais? Como os índigos, insurretos, inteligentíssimos, sensitivos os dois. Os primeiros, porque se desconecta totalmente, porque se desconecta, melhor dizendo, de tudo que poderia lhes ajudar, como as outras boas companhias, boas leituras, querem apenas quebrar padrões, acabam se machucando e machucando a quem está ao redor. São criaturas difíceis, porque não receberam esta visão educacional adequada a eles. Eles poderiam estar já em missões elevadas, técnicas, científicas e espirituais. Os cristais também. É o mesmo tipo, é a mesma tipologia, é a mesma característica, com a diferença que o cristal, ele é insubmisso, mas não reage e nem obedece. Ele vai seguindo. Quem quiser vem atrás dele, quem não quiser também está bem, fica no seu lugar. Mas o que tem com o autista? Tem algumas características. Primeira, inteligência extrema. Segundo, dificuldades de relacionamento. Terceiro, como a dificuldade de relacionamento, como mecanismo de defesa no autismo leve, ele até se comunica, ele até é senhor de habilidades, mas não se interessa em executá-las. Então vejo como eles têm características incomuns. A rebeldia está na raiz deles três. São trigêmeos. E agora eu quero dizer o seguinte, que o autismo, pergunto para mim, o autismo tem cura? O autismo já é uma cura. Ele já foi ovoide, gente. Ele já foi genocida, infanticida, perdeu o corpo, habitou em corpo animalizado, agora está em corpo humano. Quando ele dorme, ele recupera. Isso já é cura. Mas ele não vai ser normal. Mas o que é normal? Onde está o normal? Não existe normal. Olhem para os próprios dedos, são iguais? Olhe para um lado do corpo, depois olha para o outro. É igual? Não existe. Ninguém pode ser comparado a ninguém. A pessoa tem que ser comparada a ela mesma. E nós não podemos perder de vista esse pensamento histórico. Quem é o autista? Quem foi? Foi sempre o inteligente. Por que virou autista? Porque estragou todos os seus corpos. Com o quê? Com os mais variados crimes. E agora? Agora ele está, mercê até da medicina psiquiatra, tendo um oásis no seu sofrimento. Porque ele sofreu demais em corpo animal. Ele sofreu demais enquanto dementado, enquanto vampirizado. Então, enquanto dorme, ele é até grato, porque agora ele tem um oásis. De dia, ele é o ser de movimentos repetitivos, um ser que não tem sossego, para ter um pouco de calma, quietação, para não chorar muito, não berrar e até uivar, ele precisa da medicação que lhe dá esse repouso. Ele está agora no oásis face ao deserto infernal que ele viveu. Então ele já está em cura. Dentro do espectro autista está a síndrome de Asperger, que não consegue aprender. Então ele tem esses mesmos comportamentos,
mas ele aprende coisas básicas e se desestrutura também muito facilmente. E fora do autismo tem os toques, né? Que são movimentos também repetitivos, indicando sempre um comprometimento em alguma área ou a influência de alguma energia invisível malsã no cérebro dele. Mas o que é mais sofrido é a síndrome, a meu ver, assim, nessa reencarnação de Tourette, porque ele aprende, ele tem capacidade intelectual e ele não tem nenhuma força de vontade, e a sua área límbica e a sua área de primitivismo ligado à matéria é muito forte e começa a se manifestar em locais completamente inadequados. Então, ele profere do nada palavras obscenas, gestos obscenos, e ele não quer, mas ele não tem mais aquela região cerebral nos corpos que lhe dê as rédeas para os cavalos espirituais, para os cavalos de ímpetos etéricos e físicos. Então ele sofre muito, ele costuma até viver isolado, porque ele sabe que ele faz vergonha e passa vergonha. E ele ainda está no início da cura, mas já é uma cura, porque ele também lesou seus corpos, como no espectro autista. Mas o que é que cura? É o que eu já disse tantas vezes, o que alcançar o corpo físico e os corpos sutis. E qual que é o destino dos trigêmeos? Quem são os trigêmeos? Bom, nas palavras de Ivani Marquesa, que não tem valor nenhum, os trigêmeos são índigo, cristal e autista. Os grandes trabalhadores profissionais, técnicos, científicos, artísticos do futuro. Como assim? Em meados desse milênio, vão surgir profissões extremamente diferentes, extremamente focadas em detalhes imperceptíveis, quase. Que a atenção não pode se desviar 1 milímetro, aeronaves do mesmo sentido. E sabe quem desempenharão essas atividades? Autistas, porque eles vêm de uma história, veja como tudo é elaborado, tudo é planejado, em que ele foi focado, ou em um único movimento, ou em uma única risada. Então, ele tem a capacidade de atenção máxima por tempo máximo. Então, eles serão, assim, pilares para o futuro. Então, rendamos graças, né, a tanta inteligência capaz de planejar, no meio assim de tanto sofrimento, um futuro radioso e sempre a cura. A cura existe. Agora, não vai querer que cura como um grande orador, um grande cantor. Até às vezes pode haver, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de outras capacidades exigidas em uma cidadania cósmica. Obrigada a todos. Eu fico por aqui, mas antes, porém, eu vou fazer uma singela homenagem para vocês. Vamos recapitular do que nós falamos? De corpos sutis, de genes, não foi? De mutação genética, de gente que constrói vidas, enfim. Então agora eu vou ler essa poesia aqui, depois será que sai o desenho? Eu não sei se vai sair esse desenho. O que é esse desenho? Reparem. Esse desenho é uma linha cromossômica e é
o abdômen de uma grávida, porque aí é que ocorre, né, as mutações nesses dois lugares. Então essa poesia chama litanias, que significa ladainhas. Colo, colar e contas, tantas chegadas, tantas partidas, o mapa de cada estrada, o desenho de cada vida. Colo, colar e contas, a conta, a carta da mão, a carta no céu, estes nascendo a rei, aqueles vagantes ao léu. Colo, colar e contas, a conta, mulher que embala um berço, o sono, a prece, o terço. Colo, colar e contas, as contas no fio, os nós da conta. Colo, colar e contas, a sorte, a mãe que engendra a vida, a parca que tece a morte. Muita saúde a todos.